Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem está feliz, diga glória a Deus. É um prazer voltar aqui mais uma vez. A minha gratidão ao pastor Luiz Tavares e todo o seu ministério, todos os irmãos queridos e amigos, mais uma vez, demais pastores, Rafael, Deus abençoe. Deus abençoe nossos amigos, presbítero Rodolfo, que veio conosco, a nossa congregação, pastoreamos, Deus abençoe. Pastor Romildo, viu? Buscado ali. Reveu o pastor Eliseu, pastor Eliseu, paz. Ei, é muita história. Deus abençoe, viu? É um prazer estar com os amigos, Paulo, todos vocês. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos abri-la. Capítulo de número 3. Seja Deus engrandecido. Deus abençoe missionária Sandra. Deus abençoe as mães da comissão, que são uma bênção. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quem achou o capítulo de número 3, por gentileza, olhe para o versículo de número 9. Capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo 12 e no final 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me fora dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode por outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Amado Deus, obrigado por esta oportunidade. Nas tuas mãos eu me rendo e me entrego, pois a minha dependência é plena e total. Fala com a tua igreja, nos visita mais uma vez nesta noite, com muita graça e com muita misericórdia. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome o seu assento. Eu sei que esse vaso é muito profundo, porque para suportar toda a dispensação que Deus se utilizou no pastor Natan, eu acredito que ainda cabe mais duas gotinhas de azeite nesse vaso. Se ainda cabe mais duas gotas de azeite nesse vaso, dá uma glória para Jesus aí bem forte. Deus abençoe o pastor Natanael, Deus abençoe a sua vida. Queridos e amados irmãos, igreja de Jesus,
para a noite especial desta segunda-feira, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o Paracleto, o ajudador, ele me conduz nas cartas, ele me conduz na leitura do capítulo 3 da epístola que Paulo envia pelo amado irmão Timóteo aos irmãos que estavam servindo ao Senhor na cidade mais importante da Grécia naqueles dias. Quando nós observamos que através da família de Cleo ou de Cloé, os irmãos da casa de Cloé, ao irem visitarem Paulo enquanto estava em Éfeso, os irmãos de Cloé, ou seus servos, ou da família, não somente os irmãos de Cloé, como também os irmãos Fortunato, Estéfanas, Acaico, estes homens que visitaram a Paulo conforme os textos do capítulo 16 e 17. Eles levaram algumas informações para o irmão Paulo, e a igreja que estava na Acrópole de Acaia, na região de Corinto, estava atravessando um momento de muita perturbação na comunhão. A igreja estava vivendo dias de divisões internas, e essas divisões internas que aconteciam foi registrada no capítulo 1 e o versículo 11, quando o próprio Paulo afirma, depois de ser avisado que haviam alguns grupos de pessoas na igreja que estavam criando partidos, dividindo o corpo e criando uma ruptura, maculando assim a estrutura homogênea da igreja que Jesus havia deixado como um corpo por inteiro. E o apóstolo Paulo, ao ouvir as notícias que os irmãos estavam divididos, porque uns amavam a Paulo, por Paulo ser o missionário enviado, por ele ser o implantador que chegou na Grécia e começou a falar e a pregar a esse Jesus. Mas também os irmãos de muitos aqueles judeus que eram perseguidores da igreja e que agora estavam convertidos, e muitos deles ainda carregando o ranço do judaísmo ficavam ligados àqueles que tinham a sua vida ligada a esse judaísmo, a saber, o que era considerado por eles o pastor presidente da igreja, o irmão Pedro, pois Pedro havia estado andando e estava como sendo a figura proeminente da igreja quando Paulo havia se convertido. Mas também naquela igreja, conforme o relato de Atos capítulo 18, quando Paulo estava saindo para Éfeso, indo para Coríntio, foi chegando em Éfeso, Paulo deixa Áquila e Priscila fundando a igreja em Éfeso, desce para Cesareia e vai para
Jerusalém. É quando aparece uma figura judaica, um judeu de Alexandria, por nome de Apolo, doutor, pregador, cheio da revelação e com o poder de uma oratória magnífica. Apolo, ele prega com tanta ousadia e autoridade que os irmãos começaram a se apaixonar pela eloquência, pelo instrumento e pela capacidade argumentativa daquele pregador. De repente a igreja começou um grupo dizendo: eu só vou na segunda-feira, porque segunda quem prega é Apolo. Apolo prega demais, ele entra no grego, sai no hebraico, vai no latim, sussurra o acadiano, o homem é profundo. Mas os outros irmãos disseram: mas ele chegou agora, eu sou fiel mesmo ao meu apóstolo Paulinho, que foi ele que começou lá na casa da irmã, foi ele quem abriu o trabalho. Mas tem aqueles outros que começaram a dizer: não, Paulo ainda tem umas histórias mais explicadas. O meu negócio é com Pedro, que estava com ele no barco, que andou por cima das águas e começou a dividir a igreja, começou a criar um partido. Eu só vou no ciclo de oração porque a irmã fulana, se fosse Beltrana, eu não piso lá porque eu não vou com a cara dela. Eu só canto no conjunto porque o dirigente é o irmão Manassi, o irmão Salá sair, eu não toco mais. Aí Paulo está ouvindo isto e o seu coração apertado, porque estão dividindo aquilo que Jesus uniu. E quem ganha com esta divisão é o inimigo, porque aqui não tem nome de homem, aqui não tem nome de pessoas, aqui não é por causa de fama, aqui não é por causa de dinheiro, aqui é por causa de quem Deus escolheu, determinou, levantou e vai usar. Quem está entendendo, deixa eu ver, dá uma glória. Quem vai usar é Deus. E aí eu tenho uma palavra para quem está me ouvindo. Possa ser que você goste, mas possa ser que você não goste. Possa ser que você vá com uma cara, mas possa ser que você tenha antipatia. Possa ser que seja do seu agrado, mas se não for do seu agrado, porque aqui você não trabalha com quem você quer, aqui você trabalha com quem Jesus chama, e Ele chama quem tu gosta e quem tu não gosta. Ele usa quem tu vai com a cara e quem não tem cara para tu ir, porque a obra não é para te agradar, a obra é para agradar a Ele, a honra é para Ele, a graça é para Ele. Então não tem este problema. Paulo diz: vem cá, Timóteo, e leva essa carta lá para os irmãos, manda eles pararem, porque aqui nem Apolo é nada, nem eu sou nada, nem ninguém é nada. Pelo contrário, diga a ele que nós somos apenas ministros pelos quais vocês creram conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha Paulo dizendo: aqui não é pra gente brigar por nome, porque aqui quem levanta é Deus, porque aqui quem dá a ferramenta é Deus, porque aqui quem determina a medida da graça é Deus, porque aqui quem abre a porta da unção e do mistério é Deus. Aqui quem leva no profundo, no meio da profundeza, dentro da profundidade, é Deus. Então não é para o meu nome nem para a tua satisfação, mas é para a glória de Deus. Vai ter momento que vai lhe contrariar, você vai chorar, mas é para a glória de Deus. Rasgaram as roupas de Paulo e de Silas para a glória de Deus, jogaram no cárcere inferior para a glória de Deus, amarraram os pés e colocaram no lugar escuro para a glória de Deus.
porque enquanto Silas e Paulo choravam, cantavam e oravam, o terremoto se apresentava para abrir as portas e o nome de Deus ser glorificado. Então recebe esta palavra. Paulo, ele exorta dizendo: aqui é para aqueles que receberam conforme Deus deu a cada um. Aí Paulo entra trazendo a aplicação agrícola. Ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha a argumentação paulina. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento é que segue todas as coisas. Aí Paulo diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós, como cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Perceba que Paulo vai usar a expressão cooperadores, e a palavra grega para cooperadores é o termo chamado sinergos, que significa apenas colaborador e companheiro de trabalho. O que é que Paulo está dizendo? Aqui não tem competidores, aqui tem cooperadores. Ai, 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 aqui não tem inimigos, aqui tem colaborador. Por gentileza, me ajude. Eu sei que você já deu glória, mas essa cana, se passar mais uma vez, vai dar um caldo bom. Pega na mão desse irmão aí pela primeira vez agora, neste momento. Olha nos olhos desse vaso e diga para ele: toda a competição caiu por terra hoje. Diga: você não é o meu adversário. Eu não estou aqui para abafar o seu nome. Eu não vim aqui para fazer melhor do que você. Você e eu somos companheiros. Companheiros, sinergos, colaboradores. Me ajuda que eu te ajudo. Abre a porta que eu abro a porta. Coloca a atadura que eu derramo azeite. Derrama azeite que eu coloco vinho. Por quê, pastor? Porque somente quem tem a balança é o céu. E o céu sabe quem verdadeiramente é e quem não é aqui neste lugar. Só quem pode adorar, deixa eu ver, levante. Eu quero dizer, debaixo da autoridade desta revelação, tem muita gente que pensa que acha que tem o que é, porque mostra que acha que tem que o povo quer ver. Mas é quando o céu resolve descer para pesar na balança, é que o céu entra no ambiente para dizer quem tem, quem não tem, quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. O galardão é dado conforme a obra de cada um neste lugar. Paulo, ele após declarar esta verdade, ele continua na exposição revelada e ele vai dizer outra palavra. Ele vai dizer assim: como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento e outro edifica, e veja cada um como edifica. Porque Paulo falou da lavoura de Deus e do edifício de Deus. Ele usa duas figuras que apontam para o trabalho. A primeira figura do trabalho é a figura da lavoura. A segunda figura do trabalho é a figura da construção. Por isso ele fala de arquiteto, ou na verdade arquitecton, de onde vem a palavra carpinteiro, porque o termo carpinteiro do
hebraico, ou melhor, no grego, é a expressão tecton. Quando Jesus é chamado de carpinteiro, a palavra grega é tecton. Por quê, pastor? Porque o tecton é o construtor. Porque, na verdade, quando transliteraram para o português, trouxeram para o conceito do carpinteiro como carpinteiro daqui, que constrói apenas com madeira. Então misturaram os conceitos, achando que ele fazia mesa e cadeira. Não, porque naqueles tempos as casas eram armadas com madeira e tapadas com barro e colocadas com betume. Então a estrutura era pelo tecton, que era o construtor. De onde a palavra arquitecton é porque o prefixo arqui quer dizer o principal. O arquiteto é o principal construtor. Jesus, Paulo estão ligados aqui para dizer uma coisa. Paulo está dizendo, como sábio construtor, eu lancei um fundamento. Agora parem de brincar e venham construir. Para quê? Porque o fundamento é Jesus Cristo. Eu já coloquei. Agora cada um veja como vai construir, para que não lance outro fundamento, porque vocês não sabem que sois o templo de Deus. Pegue a visão da introdução de Paulo. Enquanto ele fala de construção, ele fala de edifício, ele fala de casa, ele fala de lugar de habitação, ele fala de construir lugares para Deus habitar. Deus veio ao meu entendimento e disse: preste atenção, meu filho, que o Espírito que vai revelar ao apóstolo Paulo acerca desta construção é o mesmo que vai revelar a Pedro, no capítulo de número 1, versículos de número 5, capítulo 2 de 1 Pedro, e o versículo 5, Pedro escreve dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo, quando entende acerca da construção, ele escreve aos irmãos de Éfesos, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, Paulo escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo de Deus. O que é que está acontecendo, pastor? É que o apóstolo está escrevendo para as igrejas e orientando os irmãos a não se esquecerem de um dos papéis daqueles que pregam o evangelho, que eles são construtores, que eles são edificadores, que eles são fundamentadores. Qual é a ideia? Qual é a palavra? O que é que está escrito no termo edificar? É a palavra epoikodômeo, que significa construir, que significa fundamentar. E por que é que a igreja, por que é que nós estamos aqui? Porque debaixo de uma promessa, Jesus se revelou, chamou os seus discípulos e perguntou: quem dizem
dizem os homens ser o filho do homem. Alguém disse, uns dizem que tu és Elias, outro uns dos profetas, mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro então tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, dissestes bem, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou construir a igreja, eu vou levantar a igreja, eu vou fundamentar a igreja, eu vou erguer uma igreja. Aí Jesus agora nos convida para trabalhar nesta construção. E o apóstolo Paulo, entendendo a vertente tipológica deste ensinamento rabínico, ele vem aplicando dizendo, vós que fostes edificados, sois também edificador, porque aqui é casa edificando casa, é casa levantando casa, é casa levantando. Tem muita gente que tem o prazer de não ser edificador. Ele não levanta nada, não levanta amigo, não levanta obreiro, não levanta trabalho. O negócio dele é derrubar a casa de quem os outros estão levantando. Mas aqui não, Jesus não me chamou para derrubar a casa de ninguém, ele me chamou para levantar. Deixa eu ver quem está aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Chama, alai de Emiácia, segura na mão desse irmão bem forte que eu já estou indo para o final. Balance esse crente de um lado para o outro e diga para ele, nesta noite, diga nesta noite, a unção, a graça, a força e a ferramenta vai descer desta casa, porque tu vai sair daqui hoje cheio de graça, de autoridade. Cada um vai cheme, alabará-se, alamandiosia, quebite, de harabá, serebaua, uribacandarai. Por que, pastor? Porque a igreja precisa de edificadores. A igreja precisa de edificadores. A igreja precisa de edificadores. Por que eu estou pregando esta palavra? Porque na geração atual é muito mais fácil atrapalhar quem está subindo do que levantar quem está caindo. É muito mais fácil ser tropeço para quem está subindo do que ser degrau para quem está caindo. Observe que a figura do Espírito é paracleto. E o que é paracleto? Não é destruidor, é ajudador. Para que ajudar? Para não deixar você cair. Aí Deus me traz a entender nesta noite, quando eu li estas palavras, o Espírito Santo falou comigo para pregar sobre esta igreja e declarar sobre 2026. Lembra que ontem, falando sobre Samuel, é um novo tempo para uma nova geração. Então receba esta palavra dobrada. Em 2026, a Assembleia de Deus, a DGR em Camaragibe, vai ser a maior construtora de memoriais espirituais desta cidade. Quem acredita nisso, deixa eu ver. Levante a sua mão e dê uma glória a Deus. Agora bote essa mão no ombro do irmão que está aí ao seu lado. Balance ele e diga para ele, tem ferramenta nova chegando na tua mão. Tem projeto novo chegando na tua mão. Porque Deus vai te sacudir nesta cidade. Deus vai. Cai, cheme, orebácia, alabaraba, camaturi, canto, plabada, semi, uribicandará.
Paulo está dizendo: para de brigar. Não perde tempo com quem quer brigar. Olha para esse irmão, aponta o dedo de profeta para ele. E diga para ele: não adianta querer brigar. Diga para ele, diga: os adversários que vêm por 7 caminhos voltarão. Tem gente querendo brigar, mas o céu está dizendo: é para edificar, 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 edificar. É pressa e Ebado canto quemassi, uribada sebe de raci, ameaçar. A pergunta que o Espírito Santo vai lhe fazer é: quantas pessoas tu levantaste? A pergunta que o Espírito Santo vai te fazer é: quantas feridas tu curaste? A pergunta que o Espírito Santo vai te fazer é: quantos perdidos tu deste destino? Quantas casas você levantou? Reshuri evivai, ramai darai. Eu estou sentindo um mistério forte neste Rebiaui. Você pode pegar na mão, pega na mão, segura e fecha os olhos. Pega na mão, segura. Eblebado do queimando tatel equimi, alabara seminarauá, evado queimato queimanassimi, uribicandara seminarauá. O Espírito Santo desce nesta noite, uma unção nova no meio desta igreja, e esta unção vai renovar as vidas que aqui entraram, porque o céu está te dizendo: eu te faço uma agente da construção. Está passando por você, está passando por você, está passando por você. Sinta a cura de Deus, sinta renovo de Deus, sinta a alegria de Deus. Pastor, se eu fosse dar um tema para esta mensagem nesta noite, seria edificando memoriais. Por que, pastor, memoriais? Porque é aquilo que marca e fica gravado para avivar as lembranças, para deixar as memoriais. Porque na geração em que vivemos, estamos perdendo, estamos desvalorizando as referências, e sem referências nós perdemos o caminho. Por quê, pastor? Porque uma geração vai e a outra vem. Quando não tem memorial, o passado se perde do presente, porque aquilo que conecta o passado com o futuro, ele desaparece. Porque é que o livro de Deuteronômio foi escrito? Porque devarim no hebraico significa repetição. E porque é que Moisés vai repetir tudo o que falou em Êxodo, Levítico e em Números? É porque a geração que ouviu o primeiro pacto tombou inteiramente no deserto, e a segunda geração que se levantou no deserto não viu e nem ouviu o que os outros viram. Então, como crer num Deus se não viu o monte tremer? Como crer num Deus se não viu a fumaça descer? Como crer num Deus se não viu relâmpago e raio? Como crer num Deus se não viu o mar vermelho abrir? Eita, meu Deus do céu! Aí Moisés disse: eu vou falar de novo, porque tem que ficar guardado no coração. Eu tô com a graça tão forte. Os mais antigos aqui sabem a igreja de outrora, os círculos de oração de outrora, as vigílias de outrora. Não é aquela que a gente já chega com um atabaque, com Miriam dançando, com um vaso rodando, com cabelo de varão e espada de varão. Não, é aquela vigília que a gente entra
acordava de 10 horas e nem falava alto para não incomodar, mas dobrava o joelho no banco e começava a gemer. Perto da meia-noite, o irmão começava a cantar de joelho, que nem levantava. No meio da oração, no jardim, Jesus Cristo clamava. Eita! Eu estou sentindo um negócio aqui, meu Deus. Eita! Quando os ímpios os foram prender e falando ao Pai suplicava pelo cálice que ia beber, com Jesus a minha alma deseja. No jardim em constância oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quer deixar constante oração. Trouxe-me livre a Rabanai de Ohai de Ador, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu. Dos santos chegarão na glória, pela luz de oração. Com Jesus a minha alma deseja. No jardim constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A igreja começava a gemer. Rema em mim, entre remi, robonomina de cando de manaca toquemai, chemina seminarauá. Ai meu Deus, cheme de homem nasce-me. Eita glória, Jesus começava a batizar. Meu Jesus, era onde, pastor, vai ter vigília lá na Granja Tibi. Os irmãos iam de bicicleta, ia andando, ia de carroça, ia na Kombi, ia na van. Eita, não cabe mais ninguém se corando em pé na Xemande, Remi, e lá, pastor, lá não tem tela de LED, não tem ninguém famoso. E o que é que tem? Um memorial de presença. Eita! Choribicana, abra a boca para sentir esta presença. Rabada cantora barato. Eita, meu Deus. Eira mandará, maracandarácia. É manduribacama, churibica, eribicandara sai. Tinha gente de oração. Helemi, Narovi, reply, Olória. Eita Deus. Ai, ó céu. Sinta.
Eita glória, pastor, o que era isso? A gente tinha até receio de ir até algum ciclo de oração, porque se pisasse na calçada com a vida desmantelada, Deus conversava com a dirigente, ela dizia: tem alguém aí lá fere de Semande semicama, rabacaraça, receba desta graça de novo. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Deus. Só quem gosta desta presença, levante as mãos. Só quem gosta desta graça, levante as mãos. Oh, glória, 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 oh, glória. Receba essa. Seja cheio de Deus aqui nesta noite. A igreja fumegava e estremecia. Tuas verdades, as horas não dão. A primeira, pastor, é que Deus vai levantar uma geração para construir memoriais de fé. Por quê? Porque quem não tem referência acha que qualquer bagunça é igreja. É por isso que tem crente assembleano que é chato demais, cabuloso demais. Por quê, pastor? Porque ele não se engana com nenhum, como falou nosso pastor, não é nenhum algodão doce, um suquinho gelado com pipoca que vai enganar quem teve experiência. Não vai não. Não dá. A gente que viu a outra coisa não consegue se adaptar. Eu estou hoje morando em outra região que é totalmente diferente a cultura, é totalmente diferente a visão de igreja, é totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu. E eu fico assim pensando, meu Deus, esse povo não entende, não sabe, nunca viu, não sentiu nem de perto o cheiro do que é o que eu já vivi. Mas escute aqui hoje, quando Deus está me trazendo para falar de memoriais de fé, é porque Ele vai levantar um grupo no meio do grupo para fazer a diferença. Aponte o dedo de profeta para esse irmão que está aí ao seu lado e diga para ele: se prepare e creia. Diga: Deus vai escolher você. Diga: porque a fé não pode se apagar. Deus te levanta como construtor de memória. Pastor, aonde o senhor viu isso? Capítulo 4 do livro de Josué. Josué foi com Caleb, os dois únicos anciões da outra geração, porque todos de 20 anos para baixo, para cima morreram. Somente uma nova geração que cresceu, e dos antigos Josué e Caleb. Deus então disse a Josué: Josué, santifica o povo, porque amanhã eu começarei a engrandecer o teu nome. O povo chorou com a morte de Moisés. A emblema, ou o emblema da presença mosaica era muito forte. Josué era só o ajudador de Moisés. Josué nem levita era, como Arão que pegava no incensário. Josué era apenas um irmão que servia a Moisés. E agora ele é o líder daquela nação. Aí Deus está treinando Josué e ajudando o povo. Primeiro desafio de Josué: Deus disse: santifica, porque amanhã, quando a planta do pé do sacerdote pisar nas águas, eu vou abrir as águas e o povo vai passar em pé junto. Porque quem não viu o mar vermelho abrir, vai ver o rio Jordão parar, mas vai ter que ver alguma coisa. Quando os sacerdotes botam o pé na planta das águas, as águas param, e aquelas 2 milhões de pessoas, pastor,
pastor Ezequiel, pastor Luiz Tavares, vão atravessando ao pé fruto o Rio Jordão para o outro lado de Canaã. É quando Deus disse a Josué: agora Josué, no meio desta multidão de 2 milhões de pessoas, escolha 12 homens e cada um pegue uma pedra do meio do rio para levar para o outro lado. Josué faz a pergunta: mas Senhor, ele já vem com a bagagem, já vem com a mudança, já vem com as marcas, já vem com as cicatrizes, já vem com uma prova e vai passar no meio do rio. É para colocar uma pedra a mais na bagagem? É, Josué, é isso mesmo. E quem vai ser esses? Quem você escolher, escolha um e dê uma pedra a mais. Para que esta pedra? É porque quando chegarem no outro lado, eles vão construir um memorial e vai deixar lá. Para quê? Para que todas as gerações, quando virem aquele monumento e perguntar, vão dizer: o que foi isso aqui? Aí alguém vai dizer: essas pedras são do rio, porque quando a gente veio de lá para cá, no meio da alta cega, o rio estava cheio, mas quando a planta do sacerdote pisou nas águas, as águas se abriram, e estas pedras é a marca de que o rio que está fechado já foi aberto, já foi aberto. Para quê? Porque este memorial vai ser um ativador de fé. Segura na mão para eu terminar agora. Segura na mão para eu terminar agora. Olha no olho desse irmão, olha no olho, olha no olho. E diga para ele: as pedras pesadas da sua jornada, diga, não vão te matar, não vão te atrasar, não vão bloquear teu caminho. Diga: tá pesado, tá ferindo, mas essas pedras são para a fé de quem não passou por onde você está passando. Ai, 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 deixa eu ver quem crava. Te prabarada camada, tu que mandará comácia, te vitória mais de quemácia. Essas pedras é a prova de que Deus é. Aí você às vezes diz assim: mas Deus, porque na minha casa eu tenho que levar esse fardo? Aí o céu está te respondendo: é porque você é o construtor do memorial da tua família. Ai Deus, por que comigo tudo é mais difícil? É porque contigo é milagre dentro de milagre, provisão na provisão, surpresa na surpresa, providência na providência. Mas Deus, por que tem que ser tão difícil? É porque quanto maior é a pedra, mais alto é a visão do sinal. Olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal. Você pode ficar de pé que eu já estou terminando. Fica de pé, fica de pé. Olha o sinal. Bate na mão desse irmão e diga para ele: olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal. Rais, rebai, ramandou, alaba cubi debi camaraba da calá, raba da cacera, a pedra da fúria, a pedra da calúnia, a pedra da inveja, a pedra da perseguição, pastor Natanael, a pedra da rejeição. Carrega a pedra, carrega a pedra, carrega a pedra, carrega a pedra. Mas pastor, carrega a pedra, carrega a pedra, carrega a pedra, porque esta pedra, ela vai salvar a fé de quem não viu. O Jordão abriu. Aí Deus está dizendo: bota aí o monumento. E agora tu vai entrar em Jericó. Como assim? Diga ao povo que tem que dar as voltas na cidade, que a muralha vai cair. Preste atenção, Deus nunca começa de cima para baixo. Por quê? Porque se o primeiro desafio fosse dar a volta na cidade, o povo não teria resistência para concluir o desafio, que era de 13 voltas, 6, uma por dia e 7 no último dia.
dia. Mas Deus então faz o seguinte: eu vou passar primeiro na prova pequena, para depois levar para o desafio grande. Por quê? Porque passando pelo rio e fazendo memorial, quando eles começarem a dar volta de Jerusalém, Jericó, que as pernas forem cansando, e alguém duvidar e dizer: como é que só contigo não vai fazer a muralha cair? Aí vão dizer assim: olha para o memorial. Por quê? Porque se o rio Jordão abriu, a muralha cai. A muralha cai. A muralha cai. A muralha cai. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Dá um abraço nesse irmão aí do teu lado e profetiza para ele. E diga para ele: se o rio Jordão abriu, a muralha vai cair. Se o rio Jordão abriu, eu estou vendo muralhas caindo ao teu respeito. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. A tua obediência, resistência e força. Alguém vai começar a dizer: o Deus da minha tia, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu irmão. Se o rio abriu, a muralha cai, a muralha cai. Continua caminhando, porque pastor, são marcas, são construções de fé. Alguém não vai esquecer. Se você crê nesta palavra, levante a mão que deu a hora. Eu vou terminar em ponto. Escute com as mãos levantadas, feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus estará aqui hoje para dizer a você: eu quero fazer de você construtor de memoriais. Volte a cantar como você cantava, volte a orar como você orava, volte a buscar como você buscava. Pastor Tavares, se esta igreja, se nós nos dispusemos para buscar a Deus em oração, Deus está dizendo nesta noite: o trono continua no mesmo lugar. Eu ainda quero derramar sobre a minha igreja a minha presença, a minha presença, a minha presença. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Abre a boca. Quem tem línguas estranhas, quem é batizado com o Espírito Santo, quem está sentindo o que eu estou sentindo, quem sente esta presença, olha Jesus na casa. Receba, 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 receba. Pega, 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 pega. Olha a graça de Deus aí, olha a graça de Deus aí. É em nome de Jesus, recebe. É em nome de Jesus, seja batizado.
novo de Deus. Eu não sei quem chegou aqui hoje precisando ser edificado. Eu não sei quem chegou. Emadiou, Namasi, Remini, Reminacia. Olha ele aqui na mocidade, eu vou descer. Tem uma presença de Deus aqui nesta casa. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Receba desta graça, receba força, receba cura, receba renovo. Amante,